grupo de meninas, as Marietes. Farol da Bahia. Antes de ser integrante do programa, eu fui fã. Ah, que legal. Fui fã dele, do programa e Da série. ela é minha diva. Mas você assistia em casa? Assistia em casa, eu achava lindo, assim. Eu sonhava estar ali junto com elas. Quando eu crescer, você... Eu sei. Eu e a minha irmã também adorava, sabe? Nós ficávamos apaixonadas ali, assim, olhando a Célia, a Nilda e o Paulo dançando. E de repente eu me vi lá no meio, consegui. Então foi a realização de um sonho. Eu participei na época que era ao vivo, né? Então diziam assim, olha, haja o que houver, o programa é ao vivo. Pode acontecer o que for, cair ou qualquer coisa. Levanta Continue sorrindo. Tinha que sorrir. O Mário Ventramel olhava pra gente, fazia assim, a gente... e ficava sorrindo de que pensar em coisas engraçadas. Em 1977, Mário foi convidado para montar um novo programa no Canal 4, desta vez com o nome dele. Nesta época, as TVs do Paraná ainda tinham poucos recursos. Então essa é uma Bolex 16mm, toda manual, de dar corda, imagine. Se não me engano, essa filmadora foi dos anos 50, 60, mais ou menos. E ela roda filme de 3 minutos. Então era com isso aqui que a gente fazia na época as reportagens para o programa, enfim, comercial, não podia, tudo manual. Você, o visor óptico, né? Se você erra um ponto de íris para cima ou para baixo, fica claro ou fica escuro. O filme era caríssimo na época e só em São Paulo revelava. Então tinha que mandar o filme para São Paulo, revelar, voltar, montar o filme para exibir no ar. Era trabalhoso, mas emocionante também. Porque o filme ia, você não sabe como é que ficou. Enfim, era bacana fazer televisão naquela época. E ali nós ficávamos da 1 aos sábados, da 1 às 6 da tarde, 5 horas de programa ao vivo. Programa ao vivo. Então mas só que a gente saía de lá moído, cansado, mas feliz da vida porque era um sucesso. O programa era da parte da tarde ao vivo. Ali foi o auge de audiência, tanto que ele, num sábado, eu acredito que seja o recorde de audiência numa programação local. Que na Globo tinha o programa do Chacrinha ao vivo no mesmo horário. No norte do Paraná ele deu 37 pontos no Ibope e aqui em Curitiba e região ele empatou com a Globo. Chacrinha nacional com a estrutura da Globo em cima, não tinha nem comparação de produção, enfim, de tudo, né? As gravações começaram a ser realizadas também no interior do estado. Toda a equipe se deslocava até a cidade. Você imagina que loucura chegar com uma equipe de externa e você tem que levar o programa daqui de Curitiba e pôr numa cidade lá, por exemplo, como Apucarana, Arapongas, como nós fizemos, e assim por diante, né? Então era um desafio terrível. Mas é esse que era o sabor, esse desafio que era gostoso, porque não caía na mesmice. Era o mesmo programa toda semana, não era o mesmo programa toda semana. Cada programa tinha a sua história. Sempre tem que fazer aquela proporção, você tem que puxar 30 anos para trás. Então tudo isso, televisão, era tudo novidade. Então a cidade parava praticamente, ele fazia lá os festivais, o misturismo, parava a cidade. E era o cinema, que fazia o festival em cinema, o ginásio de esporte, era 4 mil pessoas no ginásio, 5 mil, cinema lotado. Era muito legal. Uma coisa assim que para descrever a gente tem saudade sempre. A gente sempre comenta dessa época, que foi uma época fantástica. Cercava o ônibus, as meninas, né, que dançavam. Naquela época tinha até segurança. Segurança para descer do ônibus, do hotel para o cinema. Então mobilizava a cidade toda. Além de carregar toda a estrutura do programa, Mário Vendramel levava também artistas paranaenses para se apresentar pelo interior. E vou seguindo, caminhando, espalhando. O sucesso era tão grande que em 1979, Mário Vendramel foi convidado para comandar um programa que seria transmitido para todo o Brasil. Ele chegou a viajar até São Paulo para acertar a nova contratação. Ele já tinha 2 propostas, uma da TV Rio, do Rio de Janeiro, e outra em São Paulo, não lembro agora se era a TV Gazeta na época ou se era a TV Cultura, que ele estava negociando um programa também de auditório, para fazer no lugar do Raul Gil,
que havia saído da emissora. E na volta, ele com uma averica, acabou deslizando na pista. O acidente foi na BR-116. Havia óleo na pista. Mário foi hospitalizado em estado grave. Por causa do acidente, Mário perdeu o contrato nacional e ficou fora do ar por 2 anos. Neste período, o filho Itamar e o produtor Mário Celso apresentavam o programa. Ele naturalmente confiou muito no Mário Celso, que assumiu, né, a direção, a apresentação do programa, com o auxílio do Itamar, né, do meu sobrinho, filho do Mário, Itamar, bastante conhecido também no meio, né, artístico, televisão. O que mais me impressionava nele, nada batia ele. Às vezes eu chegava, ia lá, pô, pai, não tô legal, não deu certo isso, aquilo. Ele falou, cara, não é assim, erga a cabeça, vai dar certo, não sei o quê. Você já saía, eu saía daqui lá da casa dele com outro ânimo. Na volta à TV, Mário continuou valorizando a cultura do estado. Ele não pensava só na audiência, ele pensava assim, em descobrir talentos para que fosse para fora, mas divulgando o Paraná. Aonde começou, no Mário Vendramel. Todo mundo tem um talento, né? Todo mundo tem um talento. Tem um dom, né? Então, o Mário Vendramel, como ela falou, ele abria as portas para aqueles que tinham talento. Ele dava oportunidade, ele conseguia encaixar, às vezes o produtor lá, o diretor do programa, não, Mário, põe, vamos dar oportunidade, vamos abrir espaço, é para isso que existe o programa. Para a gente dar oportunidade para os valores daqui. A diversidade era outra característica marcante dos programas de Mário Vendramel. Ele convidava para se apresentar desde duplas sertanejas até bandas de punk rock. Com isso, ele atraía telespectadores de todas as gerações. Porque tinha 2 tipos de auditório, né? Tinha o infantil, as crianças que assistiam, estavam lá no programa e torciam, e o público mais adulto, né? Também iam acompanhar. Então, a geração que assistia ao Mário Vendramel é desde a criança, pela interatividade, pela comunicação que ele tinha, até os mais idosos, para a família inteira podia assistir. O que eu percebi no Mário, assim, as crianças adoravam. Nossa, as crianças eram uma coisa impressionante, assim, o que as crianças chegavam e queriam estar perto dele. Nos anos 80, o programa muda mais uma vez de emissora. Sai do Canal 4 e passa a ser exibido na Rede OM. O Mário, ele tinha a competência de uma referência de apresentador de televisão, de diretor de programa, ele sabia negociar o departamento comercial do seu próprio programa, ele participava da produção, da pré-produção do programa e depois da finalização do programa. Ele fazia tudo além de apresentar o programa. O que as pessoas viam na televisão era o apresentador, mas ele era um articulador do programa de televisão dele. Tanto é que ele mudava de emissora e o programa continuava com a mesma característica. Isso que era o mais legal. O radialista Mauro Miller conheceu Mário no começo dos anos 90, quando o apresentador estava prestes a comemorar 20 anos de programa. Eu trabalhava na Rádio Transamérica, isso foi de 89 a 92, na primeira fase da Transamérica, e nós tínhamos uma equipe de humor. Foi a primeira equipe de humor do rádio FM de Curitiba. E essa equipe eram 3 pessoas, eu, Paulo Stelfeld e o Max, a gente fazia quadros de humor dentro da rádio. Um desses quadros de humor, a gente começou a tirar sarro do programa Mário Vendramel. E, assim, foi sucesso dentro da rádio. Os quadros que a gente fazia, a gente criava as situações de dentro de programas de auditório e colocava lá o Max imitando o Mário. E aí, um dia, aparece o Mário na recepção da rádio e queria saber quem são os caras que fazem a imitação do meu nome na Transamérica. E daí todo mundo ficou preocupado, por quê? Porque a gente chegou e daí, ó, são esses caras aí, são esses 3 caras aí. E quando ele chegou, olhou para nós e falou assim, meus parabéns, eu sou fã de vocês, eu gostaria que vocês participassem do nosso programa. E a gente foi jurado lá durante uns, talvez 5 meses. Ele pedia cópias do material para ele ouvir, quando ele não conseguia ouvir. Às vezes ele ouvia e ligava lá na rádio, falava, esse ficou muito engraçado, e dava dicas para a gente criar mais. Então, porque ele sabia que a gente estava reconhecendo nele uma referência, porque não se imita qualquer pessoa, se imita uma referência, se imita porque a pessoa tem uma característica. E o Mário era professor de característica, né, dentro da televisão do Paraná. Foi muito legal esse convívio, não só com o Mário Vendramel, mas com toda essa cultura paranaense com que a gente conviveu nesse período em que eu participei como jurado do programa Mário Vendramel. Né? O programa Mário Vendramel saiu do ar no final da década de 90.
O apresentador morreu alguns anos mais tarde, no ano 2000. Seu trabalho, no entanto, ficaria para sempre na história da comunicação paranaense. Eu vejo nele, assim, uma referência de tudo que é cultura e entretenimento no Paraná como uma ligação. O Mário foi uma ligação entre o público de toda uma geração de pessoas do Estado, do público com a cultura. Então toda a cultura passava por ali, de uma forma ou de outra. Foi um marco realmente na história da televisão paranaense. O Mário, ele marcou essa história como realmente um grande comunicador. A figura do Mário despertava essa coisa assim, de bondade, de amigo, de bom. Todo mundo fazia o que queria com ele. Ele podia ter ficado milionário, se quisesse. O Mário era daquele que, eu diria que ele tirava a camisa dele para vestir o próximo. Ele só deixou coisa boa. Então, principalmente o pessoal mais antigo, que não perdia um programa dele aos sábados, quando eu sou apresentado como irmão, eles ficam... Aí vem aqueles elogios que a gente sabe que não é mentira. Porque a gente sabe que realmente é mais que provado que ele só fez coisas boas, só deixou coisas boas. Porque sabe, tudo que é feito com amor traz bons resultados. De cores no painel, Mário Vendramel, Mário Vendramel, Mário Vendramel, puxou. E graças a Deus deu certo mesmo. E o pessoal gostou de mim, da televisão.